Fala galera, firme! Porque graças a Deus está tudo na santa paz. Sejam muito bem-vindos ao podcast da Working Canada. Satisfação de estar aqui com vocês. Meu nome é Rafael Menezes e hoje, no episódio de hoje, nós vamos te levar para uma jornada que atravessa 3 continentes, 5 idiomas, dezenas de culturas e um único propósito: de conectar talentos e transformar destinos. Nosso convidado não é apenas um gestor de RH, ele é um arquiteto de oportunidades globais, um estrategista que já negociou com fornecedores na China, liderou contratações na Nova Zelândia, conduziu auditorias industriais internacionais e hoje ocupa a posição de liderança em uma das maiores corporações aqui do Canadá. A sua trajetória inclui experiências em empresas de recrutamento multinacionais e projetos de impacto social. Tudo isso enquanto ele construiu uma família com a sua esposa Williana. Um abraço para você, Williana, seus filhos Lucas, 17 anos, e Liz, de 12 anos. Parabéns pelo pai que vocês têm. Pode pegar referência nesse cara. Você sabe, né? Seu pai é o cara. De intérprete jurídico em Nova York, a recrutador olímpico no Rio de Janeiro em 2016, de salas de aula no Brasil, a liderança em multinacionais, de visitas técnicas à Ásia, a construção de estratégias migratórias corporativas. Quem é esse brasileiro que venceu barreiras, cruzou fronteiras e hoje inspira o mundo corporativo com sua visão global? Neste episódio você vai descobrir como construir uma carreira internacional sólida e respeitada através da história desse cara aqui, os bastidores, né, das negociações e muito mais. Tem muito aprendizado no episódio de hoje. Seja muito bem-vindo, Manfredo Gaede. Obrigado, Rafael. Satisfação estar com vocês aqui hoje. Rapaz, Obrigado. gostei dessa introdução, viu? Ficou tão boa que parecia até que minha mãe te ajudou a escrever essa introdução aí, rapaz. Mas não é difícil escrever, porque na verdade é difícil fazer caber, cara, porque isso aqui podia. Isso aqui, sua vida dá um livro, cara, É essa um livro, né? experiência. Eita, é muito chão, muito chão. O Manfredo teve uma experiência diferente. O Manfredo morava na Nova Zelândia, né? A gente estava batendo um papo aqui agora, e veio mudar para o Canadá. Conta para nós um pouquinho sua história até chegar na Nova Zelândia, vindo para cá. Uhum. Joia. Então, a gente já andou um bocado, eu, a minha esposa e os meus filhos também. A gente, né, desde novos, eu sempre tive esse desejo de morar fora do Brasil, desde criança. Então, criança já eu tentava aprender inglês e sempre que eu via alguém falando inglês, tentava me meter na conversa com a cara de pau, falava errado. Então, eu sempre tive esse desejo de aprender inglês, de morar fora. E aí, conheci minha esposa na faculdade no Brasil e ela tinha esse mesmo desejo. Então, 2002 foi quando a gente saiu do Brasil pela primeira vez. Então saímos e fomos para os Estados Unidos. Eu fui estudar inglês naquela época, tranquei a faculdade no Brasil para poder ir estudar. E foi aí que a gente começou a nossa jornada internacional. O pessoal da nossa família costuma falar que a gente tem rodinha no pé. Então, sempre que a gente vai dando 2 anos, 3 anos que a gente está no mesmo lugar, o pessoal já fica na expectativa de quando vai ser a próxima mudança. Como é que chama sua mãe? Gerlinde. Dona Gerlinde, a senhora deve ter dado sopa de pé de coelho para esse rapaz, viu? Pois é, mas é possível. Um abraço, possível, Gerlinde. Mas eu sei que a gente saiu do Brasil então, em 2002, já passamos uma temporada nos Estados Unidos, a gente aprendeu inglês lá. Nós saímos em 2002, então nós estamos em 2025. Tem 23 anos que a gente saiu do Brasil. Nesse período de 23 anos, nós moramos no Brasil por 6 anos. A gente teve um período que nós voltamos, mas moramos nos Estados Unidos, moramos na Nova Zelândia, país maravilhoso. Antes da gente vir para o Canadá, nós já estávamos na Nova Zelândia há 5 anos. E foi uma experiência também muito positiva, uma cultura, né, completamente diferente do que a gente já tinha conhecido. E a gente teve a oportunidade de viajar para outros países também, né, na China, tivemos em Hong Kong, em alguns lugares na Europa. Então nós temos esse desejo grande de mudança, de estar explorando lugares novos. Assim, à medida que o tempo foi passando, as mudanças foram ficando mais complexas, né? Porque no começo era só eu e minha esposa, e aí foi vindo um filho, depois a segunda, a minha filha, e assim, as mudanças foram ficando mais complicadas. Eu digo assim que a nossa última mudança agora para o Canadá, talvez foi a mudança mais difícil que a gente fez. Porque os meninos estavam numa fase já, acho que não tinha noção de quanto seria impactante para os nossos filhos adolescentes
terem que sair do lugar onde eles estavam, deixar os amigos para trás e vir para um lugar novo, né, com uma cultura nova, um clima diferente. Mas valeu a pena, né? Nós tivemos nossos desafios, mas aprendemos a superar os desafios juntos, tivemos que nos reinventar cada vez que a gente mudou, e hoje a gente olha para trás, a gente tem essas conversas de vez em quando a gente está sentado à mesa, né, comendo, a minha esposa, as crianças, e a gente sempre olha para trás, a gente dá umas risadas, mas a gente sempre vê que valeu a pena. Cada mudança valeu a pena, cada processo, né, trouxe seus benefícios, e a gente é hoje o resultado de todas essas experiências e essas aventuras loucas que a gente viveu até agora. E como é que tá a sua história, né? Tem 5 anos, não é uma história tão recente, né? Uhum. Como é que foi o seu início aqui? Conta para nós a sua trajetória, que eu sei que é uma trajetória brilhante, da hora que você chegou aqui, como que você começou e como é que você tá? Porque tem muita gente que está no Brasil, que da mesma forma que você veio da Nova Zelândia, você podia ter vindo do Brasil. Sim. Então você iniciou uma nova vida aqui, né? E como é que foi o início e como é que você está hoje? Joia, não, beleza. Eu acho que assim, é legal ressaltar que a gente passou por todos os desafios que os imigrantes que vêm direto do Brasil passam também, só que nós passamos por a maioria desses desafios na Nova Zelândia. Sim. Mas a gente experimentou as mesmas dificuldades, os mesmos desafios também. Então, nós temos um pouquinho mais de 3 anos aqui no Canadá hoje. Eu concluí mal. Não, tranquilos, não. Um pouquinho, são muitas mudanças, muitos Sim, lugares. São 5 anos na Nova Zelândia. E aí agora um pouquinho desculpa, mais de entendi. 3 aqui. Mas eu digo assim, quando a gente foi para Nova Zelândia, só voltando um pouquinho no tempo, eu acho que assim, o desafio foi grande porque, por exemplo, as crianças não falavam inglês, né? E aí, assim, a minha filha estava no processo de entrar na escola, ser alfabetizada, ela começou a escola na Nova Zelândia. Então é um desafio quando as crianças têm que aprender uma língua nova. Então, assim, a gente teve todo esse processo lá. Mas, assim, quando a gente veio para o Canadá, foi um pouco mais fácil porque as crianças, pelo menos em termos de idioma, elas não tiveram dificuldade, elas já falavam inglês fluente, todos dois. Eu e minha esposa, a gente já falava inglês, então nesse aspecto, foi uma experiência tranquila. Mas a gente veio para o Canadá preparado para tudo, a gente não sabia o que ia acontecer. Então, quando eu estava lá na Nova Zelândia pensando e planejando, eu explorei todas as possibilidades. Eu falei, olha, se não der certo trabalho numa área, eu vou para outra. Eu assisti uns vídeos do filhão para ver como é que era para tirar carteira de motorista de caminhão. Legal. Eu pensei em chegar aqui e falei, se precisar, eu vou trabalhar na construção, vou trabalhar, né, eu vou fazer o que for necessário para conseguir trazer o sustento para minha casa. E, para minha surpresa, né, assim, eu achei o mercado do Canadá muito mais aberto para receber o imigrante do que o mercado da Nova Zelândia. Então, a gente tem questões culturais aí, não estou, né, falando mal de um lugar ou de outro, mas assim, o canadense, eu sinto que ele está muito mais preparado e muito mais aberto para receber a mão de obra estrangeira e incorporar ela no mercado de trabalho. Então eu digo assim, que aqui no Canadá, com 2 meses de Canadá, eu fiz mais entrevistas de trabalho do que eu fiz em 5 anos de Nova Zelândia. Né? Sem a menor dúvida eu faço essa afirmação. E tive vários processos que eu cheguei bem perto de entrar, até que eu entrei na vaga, na minha primeira vaga ali na Irving, que foi, eu cheguei aqui no Canadá em final de dezembro, em março eu já estava trabalhando com a Irving. Então, se você for pensar assim, poxa, foi um processo relativamente rápido e tive a oportunidade de conseguir entrar na minha área. Eu acho que isso para mim foi uma coisa que assim, o Canadá ganhou meu coração nesse aspecto aí, porque eu senti que assim, a experiência que eu tive fora, ela não foi minimizada, mas eles valorizaram aquilo que eu trouxe comigo de bagagem. E aí eu tive a oportunidade de mostrar, eu estou na empresa já 3 anos e um pouquinho, e estou no meu 3º cargo, então eu tive a oportunidade de crescimento, de mostrar o meu valor e ser desafiado a pegar um novo projeto, um novo cargo, e a gente tem caminhado dessa forma, tem sido uma trajetória muito boa. Tivemos a oportunidade, graças a Deus, de poder ajudar outros brasileiros que estavam querendo se integrar no mercado de trabalho também, então eu sou muito grato. Acho que Deus coloca a gente nos lugares estratégico muitas vezes, não só para o nosso próprio benefício, mas para a gente poder ajudar e abençoar outras pessoas também. Então, eu acho que isso, a minha experiência passou por isso também aqui no Canadá, e hoje nós estamos bem integrados, os meninos estão bem integrados. No começo foi difícil, foi 6 meses, eu acho que os meus filhos choravam praticamente todo dia, pediam para ir embora para Nova Zelândia, queriam voltar a estar junto com os amigos, o que é normal. Mas passou esse período, eles conseguiram fazer as suas amizades aqui também, se integrar no mercado. Eu acho que assim, o canadense é muito aberto para integrar. Os meus filhos têm muita amizade com canadenses, que eles vão na casa deles, os amigos vão lá em casa,
E assim, apesar de nós morarmos numa cidade pequena, mas eu acho que tem muita coisa para fazer, tem opções de diversão. O inverno é longo, é difícil, mas a gente faz muita coisa dentro de casa, a gente faz comida, junta os amigos, se diverte, e a gente vai se reinventando, os amigos viram família, e a Sim, gente vai se ajustando a essa nova realidade. Então, tenho muita gratidão e a gente está muito feliz aqui no Canadá, assim, sem minimizar o impacto que os desafios tiveram no início da nossa adaptação. bacana. Você comentou sobre o filhão querido, um amigão. Um abraço para você, filhão. O filhão mudou, né, mudou e muda a vida de muita gente. Nós somos muito gratos por isso. E assim como o filhão, assim como acontece com você, você falou, né, que Deus encaminha as coisas e é muito legal quando você consegue colocar a serviço, né, do mercado de trabalho mesmo e ao mesmo tempo os seus dons se alinham Uhum, para poder fazer talvez aquilo que você nasceu para poder fazer, pelo menos nesse período, você acaba mudando a vida de muita gente uhum, e você, né, mudou a vida de muita gente, tem mudado, tenho certeza que vai mudar muito e eu acho que o sucesso da vida das pessoas passa muito por isso, de uhum, você conseguir prover para outras pessoas aquilo que Deu com os dons que Deus te deu, né. uhum, Então, assim, com certeza. eu te admiro muito pelo trabalho que você faz, e eu queria que você comentasse um pouquinho sobre, eh, como foi, né, como foi trabalharmos juntos, né, Uhum. na mudança de vida de alguns desses candidatos, né, de brasileiros que participaram com você na sua função antiga, contar um pouquinho da sua função antiga e contar um pouquinho da sua função nova para nós. Joia, beleza. Queria só dizer que também, Rafael, que assim, a admiração é mútua, né? Eu acho que assim, o trabalho que você faz é um trabalho que também é impactante na vida de muita gente, tanto do ponto de vista de informação, quanto as oportunidades que surgem para pessoas às vezes, que estão no Brasil, que são de áreas muito específicas e que não teriam oportunidade de vir para cá, como né, às vezes um mecânico industrial de uma área extremamente específica que você consegue ajudar. Eu acho que assim, o trabalho que você faz é muito positivo também para a Obrigado. comunidade brasileira e é uma satisfação a gente poder trabalhar junto, né? Ah, falando um pouquinho da minha experiência profissional aqui e né, da parceria que a gente já Uhum. teve até agora, minha primeira função aqui foi de HR Business Partner, que acredito que no Brasil seria um consultor interno de RH. Sim. É quando você dá suporte a uma empresa específica. Como eu entrei para trabalhar com a divisão de transporte e logística do Grupo Irving, então eu tive dando suporte para 4 empresas ao mesmo tempo. 2 empresas da indústria marítima, uma concessionária de caminhões e uma empresa de logística. Todas de dentro divisões do grupo Irving. Todas dentro da mesma divisão do Grupo Irving, Sim. da divisão de transporte e logística. E aí eu fiquei um ano nessa função, e um dos desafios que a maior dessas 4 empresas era a Universal Truck and Trailer, Uhum. que era a empresa que demandava mais do meu tempo e do meu trabalho. E a Universal Truck and Trailer estava com muita perspectiva de crescimento, a empresa estava num momento muito bom, mas um dos fatores que acabava sendo limitadores para o crescimento da empresa era a falta de mão de obra. Então, assim, existia uma necessidade muito grande de mecânicos de caminhão, e como a gente já conversou aí em lives que a gente fez no passado, né, é vamos dizer assim, uma qualificação muito específica, porque não é um mecânico de caminhão geral, tem que ser uma pessoa que é acostumada a trabalhar com caminhões novos, com sistemas elétricos, de preferência já com experiência em concessionária, porque precisa ter aquela experiência de trabalhar com garantia, então é algo muito, muito específico, é um nicho bem, bem específico de mercado. Então, a gente não tinha esses profissionais para suprir a demanda aqui no Canadá. E aí, como eu já tinha uma experiência anterior de recrutamento internacional, na época eu fiz o projeto de começar a trazer gente de fora, apresentei para a liderança da empresa, eles compraram a ideia, e a Universal Truck and Trailer nunca tinha se envolvido num projeto desse. Foi quando a gente lançou o recrutamento internacional, e aí logo no início a gente fez a parceria, começamos a Sim. trabalhar, você estava divulgando as nossas vagas, fizemos alguns eventos internacionais de recrutamento, entrevistamos pessoas, e começamos a trazer gente, na verdade, no finalzinho de 2022, foi quando os Sim. primeiros candidatos internacionais chegaram. A gente começou também a recrutar mecânicos de outros países que já estavam no Canadá trabalhando em outras províncias, e que, né, pela facilidade que a gente tinha de conseguir
residência permanente aqui em New Brunswick, eles queriam vir para cá, foi, né, um momento muito bom, a gente conseguiu trazer alguns mecânicos. A maioria dos mecânicos que a gente trouxe já são hoje residentes permanentes. Inclusive, rapaz, a semana agora eu tive uma alegria muito grande. Um dos mecânicos internacionais que a gente contratou do Brasil conseguiu tirar o Red Seal dele. Que legal, cara. Foi assim, um processo muito bacana. Ele veio, trouxe as horas que ele trabalhou no Brasil, ele já tinha mais de 10 anos de experiência, se preparou aqui, estudou, a gente deu todo o suporte para ele e o Danilão conseguiu passar na prova. Na verdade, legal. semana retrasada, semana passada, a gente recebeu a notificação e ele tá super feliz. Na verdade, nós temos já ali na UTT 2 mecânicos que vieram de fora, um do Brasil e um das Filipinas, que já conseguiram pegar o Red Seal aqui. Então a gente vê que assim, é algo que dá para fazer, né? Basta ter foco e ter esforço. Legal. Um abraço para você, Danilo. Você é uma fera, rapaz. É isso aí. Parabéns, Danilo. Parabéns, cara. Mas aí tivemos então um ano muito bom ali em 2022 de trabalho. 2023 também foi um ano muito forte para a imigração. 2023 nós foi 2023? Não, em maio de 2024 nós fomos ao Brasil juntos, tivemos um evento de recrutamento lá em maio, entrevistamos algumas pessoas, conseguimos, na verdade, 6 candidatos qualificados daquele evento em São Paulo, e algumas dessas pessoas ainda estão em processo de conseguir a documentação, né? Mas assim, eu acho que foi uma experiência muito, 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 muito bacana. E aí, só para falar um pouquinho na minha mudança de cargo, no final de 2022, como eu estava muito envolvido com o recrutamento, a empresa me ofereceu uma oportunidade de mudar de cargo e pegar o que eles chamam de especialista de recrutamento. Então, eu fiquei essa nova vaga, onde eu ficava focado exclusivamente no recrutamento e com imigração, dando suporte de imigração para as empresas. E aí, no final do ano passado, foi que eu tive a oportunidade de mudar de cargo novamente, e eu fui para uma vaga agora onde eu não dou suporte exclusivo para uma empresa da divisão, mas eu trabalho para o escritório divisional em St. John, e a gente dá um suporte para todas as empresas da divisão na área de recrutamento e na área de desenvolvimento. Então eu mexo também com desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de liderança, treinamento. A gente tem algumas iniciativas na divisão para desenvolvimento, programas de mentoria, programas de projetos, a gente chama de cross-business projects, projetos onde os empregados são desenvolvidos, são desafiados a trabalhar em problemas reais, junto com empregados de outras empresas da divisão. Então, forma um grupo com, né, gente de RH, gente de operações, analista, gente de TI, e essa turma trabalha junto para resolver um problema real de uma das empresas da divisão. Então, esses são um dos programas que a gente tem. Eu acho que assim, a Irving é muito focada no desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de carreira. A gente busca sempre identificar quais são os empregados que têm potencial e têm o desejo de crescer e prover todo o suporte que esses funcionários precisam para, né, fecharem os gaps de skills que eles possam ter e conseguirem chegar no nível necessário para eles, né, darem o próximo passo profissional e crescerem na carreira deles. Então isso é algo que me dá muita satisfação de trabalhar ali na Irving, porque esse é realmente um foco do RH, e estamos lá então agora com 3 anos e um pouquinho nesse novo desafio, nessa nova função agora. Que legal. Para quem não conhece, quem está chegando agora no canal, o Grupo Irving é o maior empregador do Atlantic Canada, com mais de 20 mil funcionários, existe desde 1882 e vem recrutando no Brasil há aproximadamente 9 anos. Eu já fui para o Brasil para falar de Grupo Irving 17 vezes, 5 vezes sozinho antes do Grupo Irving começar aí, e depois mais 12 vezes junto com ele. Possivelmente a gente vai estar aí novamente no mês de outubro. E como você comentou, Manfredo, tem gente que tem muita dúvida em relação a áreas técnicas, e vou contar um pouquinho sobre o que aconteceu, exemplo do que aconteceu com a equipe que o Manfredo trouxe, né, para o Grupo Irving. Mais uma vez, o Manfredo trabalha no Grupo Irving, é da área de RH, e ele já deu suporte para várias pessoas virem para cá, e numa área que é bastante sensível, que é a área que precisa de Red Seal. E assim também o Grupo Irving fez para Industrial Mechanics. Só para vocês saberem, o Grupo Irving dá todo o suporte que eles puderem dar no desenvolvimento dos talentos, no desenvolvimento dos candidatos, né, dos trabalhadores, para que eles consigam, se tiver dentro, né, dos poderes ali do Grupo Irving para poder ajudar, eles vão dar todo o suporte para vocês se equiparem. Agora, falando, agora que você subiu, né, e está passando para uma área
mais estratégico, começando a ajudar muito mais empresas e tendo, né, conseguindo levar a sua estratégia para outras divisões sem dar inside, né? Conta para nós como é que você está vendo, que tem gente que está muito preocupada com o futuro da imigração, né? Então, quem está acompanhando está sabendo que diminuiu e diminuiu muito, né? Existe um pequeno horizonte, né, que todo mundo está esperando para poder ter alguma informação. Então, vamos comentar um pouquinho sobre como é que você, Manfredo, enxerga, né, o recrutamento de agora em diante. Certo, vamos lá. Eu acho que é extremamente relevante essa sua pergunta, Rafael, e eu acho que a gente precisa ser muito realista na informação que a gente compartilha, né? Não adianta a gente querer pintar um quadro diferente do que é a realidade daqui e não ser bem específico nas dificuldades e nos desafios que existem nesse momento. O Canadá vive um momento diferente, não dá para a gente negar isso. Quando, né, nós viemos há 3, 4, 5 anos atrás, a realidade era completamente diferente. Imigração totalmente aberta, muitas opções, muitos caminhos que o imigrante podia escolher para vir e permanecer, residir permanente no Canadá. Hoje, a maioria desses programas estão fechados. O novo governo, né, nós tivemos um primeiro-ministro que foi eleito há 2 dias atrás, 3 dias atrás. A gente não tem perspectiva de ver uma mudança drástica nesse ano de 2025 nas políticas de imigração, então muito possivelmente os números vão continuar os mesmos. Só que eu acho que assim, a gente não pode negar também a realidade que o Canadá tem uma demanda por mão de obra qualificada. Não estou falando aqui de todas as áreas, mas existem áreas específicas onde a demanda é grande, não existem profissionais suficientes no mercado e essa demanda vai continuar existindo. É por isso que mesmo fechando a imigração, o governo anunciou que existem algumas áreas específicas que vão ser priorizadas. Então, é a área da saúde, é a área da construção, é a área técnica, a área de trades. Então, essas áreas e mais algumas outras áreas vão continuar sendo áreas de demanda e vão continuar tendo oportunidades. Outras áreas não quer dizer que vão estar completamente fechadas, mas, né, fica bem mais difícil, bem mais desafiador de conseguir. Então, o que eu acho assim que é válido? Cada empresa cria sua estratégia nesse momento. Mas eu entendo que para as empresas é importante, nesse momento, continuar construindo uma base de candidatos qualificados que se encaixam no perfil que a imigração exige, que tem o nível de inglês desejado, nível de qualificação e de experiência que são requeridos, porque, eventualmente, as regras de imigração podem mudar e o país pode voltar a se abrir um pouco mais. Então, as empresas que estiverem com essa base de candidatos já bem elaborada ali, vão sair na frente se existe uma mudança. Da mesma forma, eu acho que, assim, para quem tem o desejo de vir para o Canadá, esse não é um momento em que assim, as oportunidades acabaram. Não, houve uma mudança de momento. Eu acho que se o pessoal que está assistindo com a gente aí, né, você tem o desejo de vir para o Canadá, eu acho que é importante continuar com o seu planejamento, continuar estudando o inglês. Se tiver a oportunidade de estudar o francês, hoje o francês está se tornando cada vez mais relevante, existem muito mais oportunidades para quem fala em francês do que quem fala só o inglês. Neste momento ímpar da economia, Exatamente. né? Né? Então, assim, existe do ponto de vista federal É uma intenção, uma né? intenção de priorizar, de trazer mais pessoas que falam a língua francesa. Então, Que esse número, na verdade, é bem reduzido, né? Exatamente. É bem reduzido. Mas a realidade Rafael, que assim, existem programas que são abertos só para quem fala francês. Por exemplo, Sim. Nós temos um programa que, assim, você pode vir aqui e você vai trabalhar falando só inglês. Sim. Mas se você falar só inglês, você às vezes não consegue aplicar para um visto, não consegue um caminho para permanecer e vir para o Canadá e permanecer. Sim. Mas se você falar francês, tiver o nível 7, eu acho, né? O Francophone Mobility Program, né? Exatamente. Eu acho que é esse programa que está aberto federal e que é uma das únicas portas que estão escancaradas ainda. Exatamente. Essa, né? Então, mesmo que você vá para um local onde você vai trabalhar falando inglês, se você tiver o francês, você abre a porta para você vir aqui. Então, assim, o importante, acho que às vezes quem está no Brasil fazendo o seu planejamento, é você encontrar um caminho que vai ser que vai permitir que você chegue aqui e construa a sua experiência profissional e permaneça no Canadá. Então, nesse momento, eu acho que o francês é muito importante, se tornou mais importante do que era há um tempo atrás, e acredito que vai continuar sendo por um bom tempo.
O que eu acho também é importante é continuar se preparando, fazendo validação da sua qualificação, buscando, eu acho que assim, existem alguns itens que às vezes fazem diferença para o profissional que está vindo. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui do mecânico de caminhão, que é o perfil que a gente focou nele nesses últimos anos. Uhum. O perfil não mudou. Hoje está vindo menos gente, mas se houver uma mudança na política de imigração e o país se abrir novamente, der mais oportunidades, o que vai acontecer? O mecânico vai vir. Só que muitas vezes o mecânico está lá no Brasil, ele quer vir para cá, e existem algumas experiências, por exemplo, ele não tem experiência trabalhando com sistema de pós-tratamento, ele não tem experiência trabalhando com alguns sistemas elétricos que são importantes nos caminhões novos. Então, de repente, nesse período que você não tem como vir, é um período que você pode se preparar, vou fazer alguns cursos, vou buscar uma qualificação extra no Brasil, vou aprimorar ainda mais o meu inglês. Então, acho que assim, para quem tem o desejo e a intenção real de vir, acho que esse é um momento não de se desanimar, mas vamos continuar nos preparando Uma para uma oportunidade eventual de preparação. oportunidade. Agora me fala uma coisa. Você comentou um negócio muito interessante. Você levantou uma bola aqui que quando eu fiz os eventos em fevereiro aqui dentro do Canadá, muito mais para ajudar a turma que estava em Ontário, que estava em Quebec, né, expirando e lá não tem condição de aplicar. Falei, galera, tem o Francofone. Eu fui para poder falar praticamente só sobre isso. E é uma coisa que eu não divulgo, né, muito porque existem um pouquinho de limitação e eu queria te fazer algumas perguntas só para quem está em casa hoje entender. Se o cara falar só francês, ele tem muita chance? Ou ele tem que ter o inglês e acoplar esse francês é o importante? Olha, minha opinião é que depende muito de para onde você vai. Sim. Se você vai para Quebec e você fala só francês, não tem problema. Você vai conseguir Isso. se encaixar no mercado de trabalho. Se você vai vir para cá, né, eu acho que assim, no interior de New Brunswick, você vai encontrar pessoas que só falam francês. Limita regiões específicas aqui, principalmente para o norte. Exatamente. Mas se você vai pensar nas regiões onde existem as maiores oportunidades profissionais, vamos pensar em New Brunswick aqui, nós estamos falando de Saint John, de Sim. Moncton, de Dieppe, Sim. nesses locais maiores, a maioria das oportunidades de profissionais que você vai encontrar precisa que você fale inglês também. Por exemplo, eu vou dizer ali na Universal Truck and Trailer, por exemplo, se você não conseguir falar inglês, é difícil você falar só francês. Por quê? Porque tem muitos mecânicos ali que não falam francês, Sim. ou falam um pouco. E aí, por uma questão de segurança, se você Sim. trabalha num ambiente onde segurança é algo importante, você precisa conseguir se comunicar com as pessoas de forma clara. Então, por isso que eu acho assim, o inglês é essencial, o francês é um adicional e ele abre outras portas. E ótimo. Isso aí, galera. Independentemente, né, de qualquer oportunidade específica que a gente está falando, o Manfredo deu uma dica excepcional. Porque se você trabalha, né, vamos falar na área de TI, tá, galera? E aqui tem uma empresa que está precisando de contratar você com todo o seu talento. E nesse momento da imigração, que é um momento particular, que está acontecendo há 3, 4 meses e deve se estender por mais 8 meses aí, é o que a nossa aposta, a gente não está sacramentando nada aqui, e a gente não tem informação privilegiada. Nesse momento, se esse candidato vier a fazer uma entrevista com essa empresa, a empresa não pode contratar ele se ele tiver só inglês. Mas se ele tiver francês, aí acabou. Se ele tiver um nível 7 de francês. Então, o que o Manfredo falou é muito importante. Se você gosta de idiomas, se você já tem um pouco de francês, cara, às vezes com 2, 3 meses você consegue chegar na nota 7 e você fazendo um teste de francês com nota 7 vai abrir muitas portas para você. Só o francês, igualzinho, brilhantemente o Manfredo falou, Quebec tem oportunidade, tá? Mas para quem é bilíngue, né, inglês e francês, com toda certeza isso ajuda muito. Manfredo, o pessoal, né, que está lá no Brasil e a gente aqui, nós ficamos muito surpresos com toda essa suspensão, né? Porque a gente estava, não vou falar que era quase que a terra prometida para o imigrante, né? Estava chegando em números assustadores, né? Então a gente mexe com contrato de aluguel, então em 2022, 2023 até começo de 2024,
quando foi a mudança em fevereiro de 2024, que mudou mesmo, tava um negócio, se a gente tivesse mais 1.000 unidades, alugava tudo. Uhum. Né? E foi um choque para nós, né, nos nossos dois business, de saber que houve essa desaceleração, porque faz sentido. A partir do momento que, galera, o canadense começou a ficar desempregado, não vale. Eles têm que defender o canadense. Então, quando começou um pouquinho de desemprego, falou, não, peraí, vamos tirar o pé um pouquinho. A construção de casas, de apartamento não acompanhou, deixa eles respirarem, e agora superou, hein? Agora superou, que Nossa, tem de agora prédio. deve ter uns 2.000 apartamentos vazios nesse lugar aqui. Mas, Mas eu acho que, Rafael, só para fica à vontade. complementar aqui, eu acho que assim, realmente assim, foi uma situação, acho que assim, o que pegou todo mundo de surpresa foi que a mudança foi repentina. Por exemplo, o fechamento dos programas aconteceu de uma noite, da noite para o dia. Quem tinha plano, cara, para dezembro, janeiro, vindo para cá com casa vendida, carro vendido, não, a partir de agora seu cônjuge não vai ter mais visto, não. Exatamente. Você não vai ter post-graduation permit mais, não? E foi assim, a Província fez um anúncio, né, de tarde, avisando, ó, só vai poder aplicar até meia-noite. E pum, fechou. Então, eles fizeram esse anúncio no final do ano passado. Foi a mesma coisa, né, assim, esse ano eles anunciaram aquele corte no número de residências permanentes que iam ser alocadas para esse ano de 2024, então tanto para o PNP quanto para o EIP, os números foram bem menores. Fecharam o EIP com 60 dias, cara, menos que isso. Menos que isso. E assim, no dia que eles fizeram o anúncio, né, não foi só o número que foi reduzido, mas foi os NOCs que se qualificam para aplicar. Então eu tinha, né, 2 funcionários que a gente já estava com toda a documentação no sistema, pronta, esperando só para reabrir para a gente poder fazer a aplicação, e aí vem o anúncio, os 2 se encontravam no NOC que foi excluído tanto para o PNP quanto para o EIP. Então, assim, foi uma situação que pegou muita gente de surpresa. A gente já imaginava, a gente já estava vendo a redução da imigração, mas a forma de mudança foi uma mudança brusca, entendeu? Então, eu acho que muita gente está aí agora tentando conseguir, não só porque agora o que aconteceu é o seguinte, eles mudaram também a forma que o EIP e que o PNP operam, né? Então, agora, antigamente, você se qualificava, você tinha todos os requisitos, você ia lá, submetia a sua aplicação e esperava pela nomeação provincial. Sim. Agora você vai para um pool de aplicantes e eles escolhem de acordo com as prioridades todos os meses quais são as pessoas que eles vão convidar. E então, acabou as vagas dele e fechou o programa. Acabou, fechou. Então, eu acho que é importante a gente estar ciente dessa mudança, né? A realidade é outra hoje. Então, assim, o que eu acho é que quem é de área específica e tem intenção de vir, está um passo à frente, porque existem algumas áreas que vão continuar a ser priorizadas. Então, eu acho que assim, quando o pessoal está fazendo o planejamento do Canadá, é importante eles também fazerem essa avaliação. Vem cá, qual é a minha área? Sim. Aonde que eu me encaixo no nível de prioridade? Sim. Porque, como você falou, o Canadá precisava fazer algumas mudanças da imigração. Nós tínhamos um número muito grande de imigrantes chegando e o desenvolvimento de infraestrutura, de serviços, não estava acompanhando, não estava no mesmo nível, entendeu? Mas vai haver, a migração vai continuar existindo, a imigração do Canadá não acabou. Acho que é só importante o pessoal entender isso, né? Às vezes eu conheço gente que veio para o Canadá, que hoje já é residente permanente, que estava no Brasil e quis vir, fez um planejamento, escolheu uma área profissional, fez um curso de 1 ano nessa área, trabalhou por 1, 2, 3 anos até conseguir a experiência necessária para depois conseguir chegar a vir aqui. Sim. Então, talvez o pessoal que está no Brasil, né, vai ver, poxa, eu sou de uma área que essa área não tem mais oportunidade hoje. Talvez o momento vai ser o caso de se reinventar e buscar uma nova qualificação, buscar uma nova experiência profissional para conseguir chegar no ponto de vir, entendeu? Porque eu posso estar errado na minha visão, mas eu imagino que daqui para frente a imigração do Canadá ela vai ser muito específica e direcionada para as necessidades de mercado. Antigamente estava aberto para todas as áreas praticamente, qualquer um vinha, né? Não vai ser assim daqui para frente. Então, por isso que eu acho que é importante o pessoal ter isso em mente na hora de fazer o seu planejamento. Notícia boa para você que está no Brasil, né? E que eu tenho certeza que alguns de vocês que estão assistindo virão para o Canadá. Espero que a maioria venha junto com a Working Canada. E se você vier com alguns dos empregadores parceiros nossos, o nosso principal empregador é o Grupo Irving, se o Grupo Irving escolher para dar uma oferta de trabalho, esse cara que está lá precisa se preocupar com tudo que nós falamos aqui?
Não, vou falar uma coisa pra você. Vai depender de como ele se preparou para o processo, né, Rafael? Sim, mas eu falo assim, o grupo Irving, quando chega a bater o martelo, depois do grupo Irving, você, né, analisar todo o seu candidato lá, você fala, não, eu vou trazer esse cara lá precisa se preocupar com isso que nós estamos falando? Não, ele não precisa ter essa preocupação. Por quê? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma avaliação do perfil do candidato. E nós só vamos fazer a oferta, trazer as pessoas que se encaixam no perfil necessário. Então, assim, a pessoa que vai ter, nós vamos verificar se a pessoa tem o nível de inglês necessário, Sim. se a pessoa tem a validação da qualificação necessária para a vaga, ter pelo menos o high school para a maioria das vagas. Então, assim, a pessoa vai ter que cumprir se ela tem a experiência de trabalho necessária, até porque nós não vamos desperdiçar, jogar fora o nosso tempo de trabalho. Trabalhar com um candidato é algo que demanda muitas horas de trabalho, muita preparação, energia. Então nós vamos investir em quem se encaixa no perfil ali. E quando você investe e escolhe esse candidato, você também faz um estudo ali para saber se a imigração está alinhada com aquele NOC que você está contratando internacionalmente? Bom, nós fazemos, a gente faz uma avaliação, na verdade, da forma que a gente trabalha, nós temos uma equipe de imigração no Grupo Irving, então todo o suporte de imigração que nós temos, ele é centralizado. E aí nós estamos sempre buscando direção, buscando informação deles, a gente está constantemente visitando os sites da imigração para se atualizar. Então, essa parte nós fazemos, ok? Mas acho que é importante os candidatos também terem a consciência que, assim, nós não somos agentes de imigração. Sim. Nós não vamos fazer a aplicação para ninguém. Sim. Eles vão ter que fazer a sua aplicação, tanto para um visto de trabalho, se for o caso, quanto para uma residência permanente. E considerando como a imigração mudou hoje em dia, nós aconselhamos todo mundo a trabalhar com um consultor, se tiver condições. Se um consultor ou um advogado de imigração. Antigamente, era muito mais simples, as pessoas iam lá e faziam a aplicação deles. Hoje a imigração é muito mais criteriosa. Então, por um pequeno erro, pela falta de um documento, eles não vão te pedir para corrigir a aplicação. Eles vão simplesmente devolver a sua aplicação. Aplica de novo. Aí você vai ter que aplicar tudo. Então, assim, se você tiver condição de buscar ajuda profissional, esse é o maior, é o mais indicado nesse sentido. Então, assim, a gente trabalha com os candidatos e a única coisa que pode acontecer é se a imigração fizer uma mudança de regra no meio do caminho, entendeu? Mas a gente procura fazer o nosso dever de casa e... Assim, você foi polido e cauteloso como você deve ser, e eu vou falar que o que o Manfredo quis, quer dizer, o sentimento que eu tenho, a experiência que eu tenho, quando o Manfredo vira para mim e fala assim, Rafael, eu preciso de um mecânico de caminhão, o dia que ele falar isso, é porque ele sabe que lá na imigração ele não vai ter problema se ele achar o candidato adequado. Então ele não vai sair e gastar todo o tempo dele procurando um candidato, e as outras divisões do Grupo Irving também não vão anunciar, olha, nós queremos um motorista de carreta, um operador da linha de produção. Eles não vão te entrevistar e te dar uma oferta de trabalho se eles souberem que a imigração não vai te dar o apoio. Então, toda vez que o Grupo Irving sai para poder fazer a contratação, eles já fizeram todo esse check round antes. É lógico que todo mundo está suscetível ao grande poder da imigração, que eles podem negar um candidato, eles podem mudar a regra de uma hora para outra. Mas eu vou te falar que até hoje eu vi um candidato que foi negado o visto de trabalho aqui pelo Grupo Irving. E você sabe o que aconteceu? O cara esqueceu de contar que ele já tinha trabalhado nos Estados Unidos irregularmente. Mas o que aconteceu? O Grupo Irving, cara, chamou o corpo jurídico para poder fazer um apoio e foram para poder explicar e levantaram todas as informações e entregaram todas as informações como elas devem ser entregues. E o Canadá aceitou e acabou concedendo o visto. Então até hoje está 100% de aprovação todos os vistos. Então se você está vindo para poder fazer college, tudo aquilo que eu e o Manfredo falamos aqui é muito importante para você levar, sim, como estratégia. Você tem que estar alinhado com essas coisas, mas se você clicar aqui no Working Canada, wica.ca, e solicitar sua entrevista, se você for entrevistado, é porque a empresa já soube, né, já fez uma pesquisa, já sabe que ele consegue trazer você através de algum programa de imigração.
Eu acho assim, Rafa, a gente procura fazer sempre isso mesmo né, como eu disse, a gente não quer desperdiçar tempo de trabalho, esforço do nosso time. Agora, assim, eu gostei que você mencionou aí, assim, que a gente não tem como controlar a autonomia que a imigração tem sobre os processos quando eles avaliam. Então, uma coisa é assim, a gente, né, o NOC dessa função aqui, eu estou dando uma oferta de trabalho para esse mecânico e eu sei que o NOC dessa função hoje existe um caminho que eu posso usar para dar um suporte para esse candidato, seja AIP, seja PNP, seja qualquer outro caminho que a empresa entenda como a melhor opção para aquele candidato. Mas aí quando eu digo que é importante buscar ajuda profissional, é porque, por exemplo, a gente, na hora que você vai submeter a sua aplicação para a imigração, Sim, existe uma série de documentos que você vai ter sim, que sim, submeter, sim. existe uma série de formulários que você vai ter que preencher, e se você não fizer aquilo ali corretamente, a imigração vai negar, Com toda entendeu? certeza. Então, assim, é por isso que eu acho que né, a gente, são duas partes do processo. Uma é a gente fazer a avaliação se o NOC que nós vamos estar oferecendo para a pessoa se encaixa num dos Sim, programas hoje abertos. sim, Isso aí a gente vai verificar. sim. Agora, a responsabilidade de fazer a aplicação, de ter a certeza que você está submetendo tudo que o IRCC pede na hora de fazer o seu pedido, essa responsabilidade é do candidato. Isso, e é isso que eu falei, que todos os vistos, até né, quando foram aplicados, foram 100%, porque nos últimos meses a gente teve muito menos vistos do que anteriormente. Uhum. E as pessoas que a gente tem trago são muitas as pessoas que estão ligadas à área florestal nesse momento. Uhum. E a parte da área florestal, já tem 6, 7, 8 anos que estão fazendo aquilo ali, eles têm uma cartilha tão certinha, e muitas das pessoas ainda utilizam, sim, profissionais para poder dar suporte. Uhum. Eu também aconselho, né, Uhum. para quem não está se sentindo confiante, para poder evitar esse tipo de coisa, porque causa frustração, gera retrabalho, gera mais taxa para poder ser paga. Uhum. Mas eu concordo com você em gênero, número e grau, que hoje, com o aprimoramento, né, das regras, né, e como eles estão sendo ali foco laser ali em algumas coisas, é importante realmente ter um suporte para poder evitar esse tipo de coisa. Né? Exatamente. O Manfredo comentou uma coisa que deixa eu só abrir um pouquinho. Ele falou sobre candidatos que estão preparados e que tem que ter segundo grau. Então, esses candidatos têm que ter um negócio que chama ECA, ECA, Education Credential Assessment. Depois você procura o que é, que simplesmente é a equivalência dos seus estudos, no mínimo que tem que ter, como o Manfredo falou, é segundo grau. Você tem que ter esse documento para qualquer processo de imigração que você precisar. E o segundo o Manfredo falou sobre a importância de você estudar inglês. Nem o Manfredo, nem eu vendemos curso de inglês aqui, tá? Nós estamos falando sobre as possibilidades de serem contratados. Quem tem o inglês, com toda certeza, sai na frente. Então é muito importante você estudar inglês e conseguir se comunicar para você participar de uma entrevista, tá? Então você tem que ter um teste de proficiência que chama IELTS ou CELP, que vão ali medir suas 4 habilidades de ouvir, de falar, de escrever e de ler. E a maioria dos programas hoje precisam a partir de 4, mas o ideal é que você mida ele nos 5, 6, 7 para você passar sem problema nenhum. Uhum. Em relação à flexibilização, a gente não tem a nossa bola de cristal aqui hoje junto conosco, né? Uhum. Mas a gente soube, infelizmente, nós fomos para o Brasil em fevereiro e para março, e a gente foi para Argentina, para o Uruguai, para o Chile, para São Paulo e para diversos locais no Brasil. E a gente achou que a gente ia com a imigração. E a imigração falou, sem chance da gente fazer um tipo de evento. Uhum. Como é que você vê essa flexibilização da imigração? Você acha que existe alguma coisa por vir ou não tem nenhum sinal aberto hoje? Ok. Só para esclarecer aqui, Rafael, você está falando da imigração provincial, provincial, né? Provincial. Sim, a gente, em geral, tenta fazer parcerias com a imigração da província, que é quem emite nomeações, cartas de nomeação que são usadas para você poder aplicar para um visto de trabalho ou para residência permanente posteriormente, né? Então, assim, eu participei, inclusive, de um evento de recrutamento com a província na semana passada, só que ele foi para profissionais da área da área técnica, da área de trades, que já estão no Canadá, mas em outras províncias e que querem vir para New Brunswick. Então a província organizou. Engraçado que isso não existia alguns meses atrás. Então teve um.
Existiu uma mudança, por quê? Porque hoje, por exemplo, muitos dos programas que a gente usava para trazer gente de fora estão fechados, como Sim. por exemplo, o AIP, acabaram as vagas já para 2025. O PNP, né, existe uma série de novas exigências e a maioria das pessoas que estão fora do Brasil não se qualificam porque não tem o tempo de experiência necessário aqui na província. Então, assim, hoje está muito difícil de trazer gente de fora. A realidade é bem essa. Porém, o que eu vejo é que uma conversa pelo menos a última conversa que eu tive com a província, eles têm um calendário de eventos até o final do ano e existem alguns desses eventos que estão previstos para acontecer aí na segunda metade do ano, perto de setembro, outubro, que não foram cancelados. Eles não deram uma data exata para quando esses programas vão acontecer, esses eventos de recrutamento internacional vão acontecer, mas eles também não foram retirados do calendário. Então eu acho que isso deixa para a gente uma pontinha de esperança que de repente pode haver alguma mudança aí, mas eu acho que assim, né, houveram outros momentos em que a província completamente cancelou os programas e disse, nós não vamos ter esses eventos internacionais aqui, porque existia uma clareza de que a imigração não vai rodar. Sim. Nesse momento, eu acho que é um momento de esperar para ver o que esse novo governo vai trazer, se vão haver mudanças ou se não. Talvez não haja mudanças para 2025, mas haja mudanças para 2026. E como a gente falou no início, eu acho que é válido as empresas começarem a continuarem construindo essa base de candidatos para uma eventual mudança. Eu acho que a província, né, minha opinião, isso aí não estou falando, não ouvi de ninguém, mas a minha opinião é que a província enxerga isso também, e por isso que ela ainda não cancelou, mas ela mantém esses eventos no calendário. Se a província cancela, é porque não tem vaga, certo? Se a província não cancela, é porque não sabe se vai ter vaga ou se não vai ter. Exatamente. E quando a província vai? Quando a província vai é bom. É porque tem vaga. Então, se você ouvir falar que vai ter evento da província, é porque tem vaga. Legal, é isso aí, é animador. É animador. Então, se tiver evento, tem vaga. Se tiver bambu, tem flecha. Exatamente. É isso aí, galera. Então, fique ligado, siga a gente no @WorkingCanadaOficial, que lá você vai ficar sabendo de todas as notícias. Já aproveita, já dá o like, já faz o subscribe aqui. E vou te pedir, Manfredo, para você deixar aquele conselho para a turma, você com toda a experiência de RH que você tem, passando por 3 países, né? Todas as pessoas que você já participou da mudança de vida aí, conta para esse cara que está lá no trânsito, que está no sofá, às vezes é o cônjuge que está ouvindo, né? Fala para esse cara o que você busca num candidato ideal e como que esse cara deve se preparar. Vamos lá, então. Primeiro, antes de eu falar especificamente do Canadá, eu acho do candidato, eu acho que eu gosto sempre de falar do Canadá, né? Eu sou muito feliz, muito grato por poder estar aqui no Canadá. Acho que é um país maravilhoso, tem muita coisa boa, né? Eu poderia fazer uma lista aqui dos motivos que me levaram a mudar para o Canadá, sair da Nova Zelândia, que já era um país muito bom, onde a gente, né, teve experiências muito positivas, e vir para o Canadá. Então, eu acho que assim, é um país muito bom. Vou ter que concordar com o que a gente escuta muitos influencers falando aí. Não é o país para todo mundo. Sim. Eu acho que assim, quando você se propõe e decide vir para o Canadá, você tem que ter bastante consciência do que o Canadá tem de bom e dos desafios que a gente enfrenta aqui, né, de clima, de cultura e de uma série de desafios. Então, eu acho que assim, vale a pena ler, pesquisar bastante para você entender o que é a realidade do Canadá, quais são os desafios que a gente enfrenta aqui no dia a dia. Mas para aqueles que conseguem fazer essa avaliação, entendem, o Canadá é o país para onde eu quero ir, né, os positivos, né, são maiores do que os negativos para a minha realidade. Para essa galera, eu acho que, né, a palavra-chave é preparação. Quem quer vir para o Canadá tem que se preparar. Eu tenho mecânicos aí, tem um dos mecânicos que ele até participou de uma live com você, o Diego. Eu lembro que o Diego contou para mim de como foi a preparação dele no Brasil quando ele começou a pensar em vir para o Canadá. Então, ele estava lá, ele começou a estudar inglês, ele e a esposa. Chegou um tempo em que eles mudaram de cidade para poder ficar mais perto da família e por uma questão de logística para eles, isso ia facilitar a preparação deles. Então, ele fez todo um planejamento que não durou meses, durou anos.
Até que chegou um ponto que um dia ele falou que ele estava vendo a nossa live e aí ouviu, pegou a informação, entrou em contato e o Diego é um dos mecânicos que a gente trouxe e que está trabalhando aí na Universal Truck and Trailer e ele é um mecânico de carretas, na verdade. No Brasil ele trabalhava com caminhões, carretas, e aqui ele está trabalhando exclusivamente com carretas. Mas, assim, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que a mudança para o Canadá, ela exige um planejamento. Então, você precisa se preparar, estudar inglês, você validar a sua qualificação e você precisa ter certeza que você tem a experiência necessária que é requerida. Em muitos casos, você vai ver que eu não tenho essa experiência específica, mas eu tenho tempo para buscar essa experiência. Então, busca, se prepare, né? Nem sempre o melhor momento é 2025, é 2026. Talvez no seu caso, o melhor momento vai ser 2027, 2028. Mas se você tem realmente o desejo de vir para cá, se prepare, entendeu? Quanto mais preparado você vier, mais tranquila vai ser sua vida, sua adaptação aqui no Canadá. Eu digo muito assim, muita gente que está pensando em vir, às vezes vem, se prepara, estuda inglês, mas aí o esposo não estuda inglês. Chega aqui é um problema, cara, porque aí o esposo tem uma dificuldade enorme de conseguir uma vaga onde a pessoa se sinta satisfeita. Às vezes a pessoa tem que trabalhar em algo completamente fora da área que ela trabalhou por anos e anos no Brasil. Por quê? Por uma limitação da língua. Então, se você consegue vir os dois, o casal falando inglês, cara, você facilita demais o seu processo. Eu digo ainda mais, se você tiver condição se você tem filhos, se tiver condição de ajudar os seus filhos a eles também estudarem um pouco de inglês antes de vir, fica mais fácil ainda. Então, meu conselho é, prepare, não desanime, se você tem a vontade de vir para cá, né, a imigração está fechada nesse momento, tá difícil de vir para cá agora, em muitos casos está impossível de vir para o Canadá nesse momento. Mas essa não é uma realidade permanente. Né? Então a situação pode mudar no final do ano, pode mudar no ano que vem, pode mudar em 2027. Galera, vocês ouviram o que o Manfredo falou com sabedoria. Entendam que a gente não está aqui para vender curso de inglês, mas inglês é chave para você vir aqui e ser reconhecido. Todo o talento, né, que o Manfredo consegue aplicar no trabalho dele hoje, ele consegue aplicar porque ele consegue demonstrar isso em palavras, ele consegue comunicar o que ele sabe. E se o Manfredo falasse metade da metade do inglês que ele fala, talvez as pessoas não conseguiriam entender, ele não conseguiria explicar para as pessoas tudo o que ele sabe, quantas vidas ele consegue impactar com os dons que Deus deu para ele, com a inteligência, com a experiência que ele tem. Então você precisa, sim, conseguir mostrar e demonstrar em inglês as suas capacidades, então você tem que estudar inglês. Se você está resolvido a vir para o Canadá, levanta a mão aí, tá? Agora eu quero ver, continua com a mão levantada, quem está com o telefone em inglês. Se você não tiver, abaixa a mão, vai no ajustes, clique em idiomas, muda para inglês. Isso é obrigação. Você resolveu vir para o Canadá, é obrigação. Você assistir televisão em inglês. Você colocar a televisão para seus filhos em inglês, como você falou com muita sabedoria, o seu cônjuge tem que estar estudando inglês, porque isso vai ajudar muito na qualidade de vida, na velocidade do seu sucesso aqui. Você vai baixar o modelo do Resume e você vai solicitar a sua entrevista, seja online ou seja presencial. Compartilhe comigo a dor que a Working Canada sente e eu sei que você partilhou da nossa dor, da nossa incompetência e não conseguir, né, gerar para o Manfredo a quantidade de candidatos que ele precisava, por exemplo, no momento que a gente começou a trabalhar junto. Então, a gente nunca conseguiu, em todas as visitas no Brasil, em todas as nossas entrevistas online, não que a gente não conseguiu encher o número de entrevistas, nós sempre completamos, usamos todos os spots que o Grupo Irving dá para nós. Mas a gente não consegue, muitas das vezes, o candidato ideal. Então, muitas das vezes, o candidato recebe 2 tipos de respostas. Primeiro, infelizmente, não vai ser com você, porque às vezes teve alguma coisa na sua experiência, teve alguma coisa com a sua personalidade que não agradou. E a segunda, que é a maior, né? E é por isso que o Grupo Irving continua. Você tem talento, você tem experiência, você tem quase tudo que a gente queria, o que está faltando é inglês. Então continue estudando inglês e compartilhe dessa dor, dessa missão que a gente tem de mudar vidas e encaminhe essa oportunidade para alguém, porque você não está chamando um concorrente, você está chamando alguém para poder fortalecer o processo. Né? Nós abrimos o leque para o Uruguai, para o Chile, para a Argentina,
e são países com profissionais maravilhosos, e a gente foi para lá porque a gente não tem o talento no Brasil, mas o talento do Brasil não fala inglês. Acabamos batendo nesse país e descobrimos que lá também o pessoal não fala inglês. Mas nós estamos trazendo um mecânico que ele é venezuelano, e ele mora na Argentina. E ele foi entrevistado, passou no processo também. Na verdade, o processo dele começou no meio do ano passado. Ele demorou, mas está vindo da Argentina. Então, você mencionou um monte de listas aqui, mas pode falar, nós também estamos contratando mecânico caminhão. Aí, pronto. Então, podemos trazer agora? Não tem nenhum processo aberto que a gente possa usar para trazer a pessoa. Mas se você é um motorista de caminhão, tem essa experiência de trabalhar com caminhões novos, com sistemas elétricos, você pode contactar o Rafael também, porque a gente vai com certeza conversar com você, eu vou conectar vocês com o time que hoje faz o recrutamento da Universal Truck and Trailer, e a gente vai trabalhar juntos para o momento em que a imigração abrir, em que houver uma oportunidade, seja quando for, a gente pode usar aquele caminho e te ajudar a vir. O candidato fica ali pré-aprovado. Olha, não te contrato nesse momento, se for o candidato ideal, não te contrato nesse momento porque não tem vaga na imigração. Na hora que a imigração voltar, e se nós estivermos precisando ainda, que possivelmente vai estar precisando, bem possível, nós vamos te contratar. Excelente, obrigado por essa porta aí. E mais uma vez, galera, compartilhe essas oportunidades, mude a vida de alguém, porque tem muita contratação. Tinha acabado o bambu, então não tinha flash, a imigração não estava indo para o Brasil, né? Cancelou o evento que ia fazer, e o Grupo Irving e a Working Canada foi sozinho em fevereiro e março, mas parece que tem bambu, porque eles não cortaram ainda e talvez vai ter flecha para o final do ano. Se liga, segue a gente no Instagram, @WorkingCanadaOficial. Obrigado demais pelo seu tempo, obrigado por você ter vindo, cara, sou seu fã. E assim, eu te admiro muito, tenho certeza que você vai mudar a vida de muita gente ainda, cara. Se Deus quiser. Vai longe. Satisfação. Valeu. Obrigado. Obrigado a todo mundo que participou junto com a gente aí. Valeu, galera. Obrigado. Até logo. Tchau, tchau.